A questão dos CDs e DVDs piratas se transformou num problema de grandes dimensões no Brasil, motivando inúmeras campanhas educativas e atividades repressoras em grande escala, inclusive. Uma das possibilidades de solução está numa proposta de emenda à Constituição que isenta de impostos a produção de CDs e DVDs nacional. Mas essa proposta está gerando muita polêmica e, para falar sobre isso, eu vou conversar com o deputado Marcelo Serafim, do PSB do Amazonas. Deputado Marcelo Serafim, quer dizer, essa questão dos CDs e DVDs piratas, é óbvio que todo mundo no Brasil já ouviu falar sobre isso, já participa às vezes até dessas questões e se incomoda também. Então é um problema sério. A gente vê às vezes aquelas máquinas passando em cima, né? Sim. A gente vê a repressão, a gente vê campanhas nos cinemas até. E agora vem essa proposta que isenta a fabricação, né, lá na indústria, de impostos à fabricação de CDs e DVDs. Qual é a sua posição sobre isso? Não, a Zona Franca de Manaus se coloca frontalmente contrária a essa proposta. E a gente tem vários motivos que vão desde a geração de empregos na cidade de Manaus, que já vem tendo uma grande queda na sua geração de empregos aí por conta da crise. Manaus já perdeu, ao longo desses meses de crise, algo em torno de 37 mil empregos, o que é muito grave para nós. Então, o primeiro ponto é a questão de emprego dentro da Zona Franca de Manaus. E o segundo ponto, que mata a proposta já no seu nascedouro, é quando a gente começa a discutir o que é essa imunidade tributária. Os parlamentares que defendem a proposta, eles querem passar para a sociedade, principalmente para o público artístico, que a proposta, se aprovada, reduziria algo em torno de 40% dos preços de CDs e DVDs no Brasil. Nós fizemos 6 audiências públicas. Em nenhuma das audiências públicas, nem o autor da proposta, nem os deputados que defendem a proposta, conseguiram comprovar que haveria uma redução tributária em torno de 40%, o que faria com que os preços de CDs e DVDs caíssem e caíssem bastante. E por que não provam? Porque hoje, se o CD fosse produzido no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais ou em qualquer outro estado, ele pagaria algo em torno de 40% de impostos na sua produção. No entanto, isso não acontece porque a fabricação de CDs e DVDs ela é quase que feita de forma exclusiva na Zona Franca de Manaus, que goza de incentivos fiscais totalmente diferentes do que o resto do país teria. Me diz uma coisa, acho uma curiosidade que todo mundo tem. Quanto custa um CD, digamos assim, um CD? A fabricação, quanto custa? Na fábrica. Na porta da fábrica. Exato, essa é uma outra questão. A cidade de Manaus, qualquer CD e DVD produzido em Manaus paga algo em torno de 4% de carga tributária. É isso que a gente paga. Então imagine, um CD que é vendido a R$20, se você der imunidade tributária, ele vai ser vendido a R$19,20, o que não fará de forma alguma com que se impeça pirataria. Pirataria você encontra por aí na Feira do Paraguai, aqui em Brasília, ou em qualquer canto de Manaus, ou em qualquer canto do Brasil, você encontra esse CD pirata 3 por 10 às vezes. Isso daí é a verdade que eu estou falando e o nosso telespectador pode observar isso daí claramente. Mas quando a gente vai ver o custo de produção, a gente fica mais espantado com a questão de CDs e DVDs. Para que vocês tenham uma ideia, esse CD, esse DVD é produzido por algo em torno de R$2 na Zona Franca de Manaus. É o custo. O custo de qualquer um CD, de qualquer um grande artista, gira em torno de R$2, R$1,80, R$2. E aí, quando ele chega a 20, ele chega a 20 por quê? Porque você tem o custo de produção, o custo da gravação, o custo de distribuição e de outras coisas mais. Então, o que encarece o CD é principalmente o direito autoral. Isso é que faz com que o CD fique mais caro. Não são os impostos, porque na Zona Franca de Manaus, praticamente já se tem imunidade tributária que hoje a proposta de emenda constitucional defende e que não vai resolver o problema. Até porque as contribuições, como o PIS e COFINS, não ficarão dentro da imunidade tributária, porque elas não são tributos, são contribuições. Sem dúvida nenhuma, e os artistas têm que estar bastante conscientes, porque hoje eles acham que a Zona Franca de Manaus é contra os artistas, e isso não é verdade. O que nós somos contra é uma medida que é imprópria, é inapropriada. Se você der imunidade tributária a CDs e DVDs, o governo federal, por exemplo, para de arrecadar qualquer tipo de imposto. O que é que vocês acham que o governo federal vai fazer? Ele vai se preocupar com contrabando de cigarro, com contrabando de bebida, com outros tipos de contrabando que arrecada-se imposto dentro do Brasil, ou com CD e DVD contrabandeado do Paraguai, da China ou de qualquer outro lugar, que a partir da aprovação da PEC não mais terá nenhum tipo de fiscalização, porque o governo parará
de arrecadar. Quer dizer, se eu paro de arrecadar, eu não tenho por que fiscalizar. Essa proposta, se aprovada, ela trará prejuízos enormes para os artistas. Para a Zona Franca de Manaus, sem dúvida. Agora, para os artistas também. Os artistas já se posicionaram sobre isso? Porque às vezes eu ouço, eu percebo o movimento dos artistas no sentido de que eles reconhecem. Olha, o preço do CD, no caso de um músico, de um cantor, de uma banda, assim, o preço do CD é elevado e é isso que leva as pessoas a procurarem o produto pirata. Então eles são peça interessadíssima nessa questão toda. Eles já se posicionaram em relação a isso, já conversou com eles, já teve... A gente tem participa de audiências, né? Sim, os artistas sempre vêm para as audiências públicas, mas eles vêm acreditando numa tese que não é a tese verdadeira, de que se paga algo em torno de 40% de impostos dentro do Brasil. Então, o que eles acham? Bem, se o meu CD custa 20, eu tiro 40% de imposto, ele passará a custar 12. Sim. E aí, se ele custa 12 e o pirata é 5, a gente faz um esforcinho, puxa para 10 e aí você acaba fazendo com que seja mais atrativo comprar o CD e o DVD oficial do que o pirata. No entanto, não é isso que vai acontecer, porque a tributação ela é algo em torno de 4% e não de 40%. Ela é 40% em qualquer outro lugar do Brasil, mas não onde é fabricado. Como é que eu posso discutir tributação onde não existe fabricação? Eu tenho que discutir a tributação onde existe a fabricação. Então, no estado do Amazonas, a tributação gira em torno de 4%. Não vai resolver o problema. Eu vou te dar um outro exemplo. Você tem aí o Frank Aguiar, nosso Sim. colega, ex-deputado, vice-prefeito agora lá na cidade de São Bernardo. O Frank, ele tem produtora própria, gravadora, ele que grava. E aí o CD do Frank sai a R$10 em qualquer loja do Brasil. Por quê? Porque ele próprio faz toda a trilha até você chegar na ponta. Ele mesmo pede para as empresas do Distrito Industrial que fabricam o seu DVD e o seu CD, e aí você consegue jogar na ponta no preço mais barato. A banda Calypso, ela atua mais ou menos na mesma linha. Então, as bandas que atuam nessa linha, elas conseguem ter um preço mais competitivo. Agora, infelizmente, a gente vê aí, quando vai nas lojas de CDs e DVDs, DVD de 30, 40, 50 reais e encontra na esquina da própria loja o CD a 3 por 10. Aí não há mágica no mundo. A população que tem um poder aquisitivo mais baixo e até aqueles que têm um poder aquisitivo mais alto, eles vão acabar descampando para o lado da pirataria e da ilegalidade. Eu só acredito que... E o nosso outro problema é o seguinte: como é que eu vou colocar no texto constitucional um benefício à indústria nacional que não seja estendido à indústria internacional? Isso vai ser contestado no OMC. O próprio Ministério da Fazenda afirma que se isso passar, vai ser contestado no OMC. O Brasil já tem tantos problemas para que a gente possa ter mais um. Tem problema com suco de laranja, tem problema com a carne, são tantos problemas. Aí nós vamos criar um problema que só vai trazer prejuízos para o mercado dentro do nosso país. Eu acho que não é lógico a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Deputado Piratas. Veja bem, já há algum tempo, a comissão não consegue quórum para deliberar. Há um total desinteresse também por parte dos membros da comissão em ver essa matéria ou aprovada ou reprovada. O que a gente quer? A gente quer votar e provavelmente reprovar um parecer do relator que possa ser favorável à proposta e contra os interesses dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus. Então a gente quer fazer a discussão. Agora não dá para fazer a discussão sem ter deputado. O deputado Otávio Germano, que é o relator, terá que fazer o seu relatório com pouquíssima discussão. Porque quando se tinha as audiências públicas, ia a bancada dos defensores do trabalhador do Distrito Industrial e a bancada daqueles que são favoráveis à PEC, quer dizer, dois únicos pontos de vista. Nós convidamos deputados para irem até Manaus, para poderem ver, para poderem observar, e aí você vai ver que lá em Manaus, você já tem uma ociosidade de algo em torno de 50% da indústria. A indústria de Manaus está operando com 50% da capacidade, ou seja, a pirataria nos ataca frontalmente, a gente tem todo o interesse em resolver. Só que pirataria é caso de polícia, não é caso de emenda à Constituição. Deputado Marcelo Serafim, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Palavra Aberta, para explicar muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos. Eu conversei aqui então com o deputado Marcelo Serafim do PSB e nós encerramos agora o nosso Palavra Aberta e agradecemos inclusive a sua audiência. Muito obrigado e até a semana que vem.